Oi pessoal, eu sou o Gringo, estou aqui na quadra com o Silvio Bastos. Hoje aqui, uma figura que a gente estava até brincando. Se eu falar que é o Walter, todo mundo vai achar que não sei quem é. Mas Gringo, eu acho que dificilmente alguém do tênis brasileiro não conhece. Gringo, está aqui hoje para contar um pouquinho da tua vida, da tua história. Prazer, que bom estar te recebendo. Legal, Silvio. Poxa, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é um privilégio estar aqui podendo falar com você, contando um pouquinho da minha história e vamos em frente, vamos em frente. A primeira pergunta é sempre a mesma. Como surge tênis na sua vida? Aonde, como, por quê? Legal. As pessoas, muitas sabem, muitas não. Eu sou argentino, ninguém é perfeito. E eu era do futebol, eu gostava de jogar futebol. Mas eu tinha um tio que era um cara de um poder aquisitivo extremamente alto, que ele adorava tênis, falava que futebol não era pra gente. E aí me trouxe uma raquete da Inglaterra, uma Dunlop Max Ply, e umas roupas da Fred Perry. Eu achei aquilo o máximo, mas ainda não me convenceu muito. Aí em Rosário, na cidade onde eu nasci, a gente era sócio do Jockey Club, e a minha irmã fazia aulas de equitação e eu também. E eu não curtia muito aquilo, uma vez tive que passar embaixo do cavalo, não gostei, mas eu tinha que acompanhar a minha irmã. E perto das baias tinha os paredões de tênis. Aí eu tinha aquela raquete que meu tio tinha me dado, umas bolinhas brancas, as Slazenger, né? Nossa. E eu batia paredão e apareceu um professor mentiroso e falou que eu tinha jeito. E aí comecei a jogar tênis, comecei a gostar. E, em seguida a gente veio morar no Guarujá, em São Paulo, litoral de São Paulo, e não tinha muito para fazer naquela época, foi ano 70 e pouquinho, bem nos começos dos 70, e tinha o clube que tinha... A gente tem a mesma idade. 60, isso. Fazendo 60 esse ano. É 60 esse ano. E eu ano. comecei em 73. É isso, eu comecei um pouquinho mais cedo, e aí eu jogava com meu pai no Clube Tortuga do Guarujá. Aí depois voltamos, demos vários, né, mudamos para vários lugares no mundo por causa da profissão do meu pai. Meu pai era diretor de multinacional e sempre o tênis já ficou incorporado na nossa família. Né? No ano 76 ou 77 eu voltei ao Brasil, joguei na Hebraica de São Paulo e aí comecei a jogar juvenil, nunca fui um grande destaque, joguei médio, pensava que eu jogava muito mais do que eu realmente jogava. E... Você continua acreditando na professora, né? Que falou que você na tinha... professora, um mentiroso lá atrás. E, bom, aí joguei juvenil, joguei pela Argentina, joguei no Brasil muitos anos, joguei os torneios típicos que todo mundo jogou. E aí fui tentar o tênis profissional nos Estados Unidos. Em 81, joguei o circuito americano de verão, que a USTA fazia, aqueles satélites, né, enormes na época. E numa das etapas, um coach da University of Houston veio me ver jogar, gostou e me chamou para se eu queria ter uma bolsa de estudos jogando Agora, tênis. deixa eu te cortar, que você já foi lá no college, mas vamos lá. Nesse período Brasil, nesse período ali, você fica em São Paulo, basicamente, jogando, treinando? Sim. Aonde? Na Hebraica. Na Hebraica, sempre na Hebraica. E também tinha na época o Marcelo Meyer, que dava aulas, e o Salomão, pai da Roxane, que eram da Hebraica, e a gente jogava. Tinha o José Stockel, que era um professor top na época, a gente treinava. Joguei interclubes pela Hebraica e tudo aquilo. E aí você jogou nisso aí até 81, que quando a gente... Um pouco menos, porque aí eu voltei para a Argentina. Ah, tá. Então voltei, você ainda joga juvenil na Argentina? Jogo juvenil na Argentina, lá era muito bom. E você jogava pelo Brasil ou pela Argentina? Pela Argentina, pela Argentina. Muito difícil, aí acabei fazendo essa viagem para os Estados Unidos, uma delas. 81 era o ano que a gente fazia 18. Então era 79 ou 80, porque eu não tinha 18 ainda não. Eu acabei o high school com 16,5. Minha mãe mentiu no negócio de data de nascimento nessas viagens, que era típico na época, e eu acabei o high school mais cedo. No ano entre high school, eu tirei o ano livre, joguei os torneios, recebi esse convite, e acabei aceitando e dentro de Houston, o coach falou, aqui tem mais um sul-americano, que se você ficar aqui, você vai acabar ficando com ele. Talvez não saiba, eu sei quem é, mas vai. E aí eu acabei visitando o campus, na hora que abri a porta, de cara com o senhor Dácio Campos, que acabou sendo meu roommate, né, companheiro de quarto.
companheiro de time, depois fui treinador dele durante alguns anos no circuito. Tá. Joguei na universidade, eu já ajudava meus companheiros. Eu tinha muita facilidade de ver o que estava acontecendo e não sei se porque o coach era muito ruim e eu era muito próximo aos jogadores e me pediam conselhos. Então eu comecei a gostar mais de ensinar do que de jogar. Eu adorava, não gostava de treinar. Não gostava de todo o trabalho que tinha que fazer para poder competir. Então eu comecei a enveredar pelo lado do coaching, né? E voltei ao Brasil, eu tinha alguns juvenis que eu treinava e eu já tinha feito um trabalho com o Júlio Góes. Júlio Góes, eu estive junto com ele num torneio chamado Tournament of Champions, em Forest Hills, onde era o US Open até 77. Jogando em Hartru. Exatamente. O Kim faz a final. Faz a final, perdeu para o Eddie Dips. Ganhou do McEnroe e perdeu para o Eddie Dips. Isso aí foi 81, mas o meu foi acho que 84 ou 84. E o Júlio Góes, chegando no Brasil, falou: gringo, eu quero que você me treine. Aí foi um choque para mim, né? Já eu saindo de nada, né? Já pegar um jogador entre os top 100 do mundo. Fizemos um trabalho muito legal. Através disso, meu nome começou a ficar mais conhecido no Brasil. E aí o Meca estava que ranking? Ele estava a 100 e pouco, chegamos a 70 e pouco. 70 e pouco. E aí joga grande lã. Joga tudo. O Meca era um... Fora a pessoa fantástica, né? O Júlio Góes, um cara... E, aliás, um cara amado no circuito. Então isso me ajudou muito a abrir portas, né? Que eu estava ajudando um cara muito quisto, bem quisto, pelo ambiente do tênis. Né? Nisso eu montei uma equipe juvenil, onde logo os melhores juvenis do Brasil vieram treinar comigo. Na época, está aqui no hotel hoje, o Fininho, um deles, né? Trabalhou um bom tempo comigo. Paulo Marangoni, Edson Raul Ranzinger, meu irmão Nestor, Zé Arani, tinha mais um tanto de jogadores. E nesse meio termo eu recebi um convite para voltar para os Estados Unidos e uma pessoa, num dos torneios que eu joguei, me hospedaram numa casa que era vizinho do Nick Bollettieri, vizinho de porta. E o Nick me falou: passa na academia que eu estou precisando de gente. Então, meu primeiro grande trabalho no tênis foi junto com o Nick Bollettieri, onde eu comecei como lançador de bola e em muito pouco tempo cheguei a ser um dos managers do grupo de elite, onde tinha aquela molecada toda, o Andre Agassi, Kerry Cohenhauer, Martin Blackman, David Wheaton e um monte. Então eu já mais ou menos entrei pela porta da frente no tênis de alta competição júnior. Fiquei indo e voltando, Europa, Estados Unidos, Brasil, e quando vim ao Brasil, aí um monte de jogador começou a me procurar. Eu treinei no Brasil, Dácio, muitos anos, foi top 100, não chegou na simples. Eu outro dia pesquisei, ele foi 102, 103, foi 80 e pouco duplas. Tem o Chipanza, o Eleutério Martins, né, que chegou, Zé Amindaer, Pascoal Peneta, Júlio Góes, já falei, fiz uma temporada com a Patrícia Medrado, e bom, e por aí vai, né. Trabalhei bastante tempo com eles até chegar o Roberto Arguello, o argentino ambidestro, que chegou a ser 33 ou 4 do mundo. E a gente estava falando aqui no início, né? Orange Ball de 81, campeão, ganhou do Juca na final, Renato Joaquim. E ganhou depois, se não me engano, do Bruno Lesar, ou que ele ganhou duas vezes, né? Ali era 18, segundo ano 18, né? Verdade, né? Mas Juca... ele ganhou 14 e 18. Ah, sim, aí eu não estava. Mas no 18 e 81 do Flamengo Park, ele ganha do Juca na final. O Juca ganha na semi do Matt Enger, americano, que era considerado o gênio que vai ser. E aí o Juca dá 2-1 ou 1-2 na semi, ali na quadra central ali. Eu sempre vi o jogo do lado do Roberto Marcha, que estava com o Juca. Sim. E quando acaba o jogo, o Juca vira para mim e fala: era esse aí o cara? Enfim, e aí depois o Arguello na final acaba ganhando, mas enfim, continua. Não, e o Arguello foi assim, um cara de outro nível. A compreensão do tênis dele me fez aprender muita coisa, como ele entendia o tênis. Ele, com 18 anos, depois de ganhar o Orange Ball, ele é recrutado pelo exército argentino, ele perde 11 meses sem jogar tênis para o exército, volta, dão um wildcard para ele no Aberto da República Argentina, ele perde no quinto set para o Vilas, que era top 10 do mundo na época. Gênio. Ele me abriu muitas portas também. E depois do Arguello, eu fiquei um tempo fora do tênis.
eu larguei o tênis por um bom tempo, montei uma confecção, fui muito bem e depois de muito tempo eu sempre tive uma paixão pela Bahia. Esqueci de falar de que no Brasil eu trabalhei no Baiano de Tênis, né, no ano 87 ou 9, não lembro, acho que foi 9, 7. Já tinha quadra lá embaixo? Era Já, só não, tinha a central. Tá. Tinha a central que você descia o elevador. Exatamente, você né? tinha de cima e você pegava o elevador para ir lá o elevador chegava lá de baixo. E foi uma época maravilhosa na minha vida, né? E depois eu larguei o tênis, aí me despertou minha paixão pela Bahia, onde eu cheguei em 80 e pouco, eu comprei minha primeira propriedade no Arraial da Ajuda. E depois de muitos anos, o Vilas, que é amigo querido de muitos anos, ele veio passar uma temporada no Arraial e eu fiz um trabalho de 15 dias com ele dentro da quadra, porque ele queria voltar a jogar veteranos. Veterano, treinando 8 horas por dia, daquele jeito dele, né? E ele me convenceu a voltar para o tênis. Voltei para o tênis, depois de um tempo tive um convite, eu fiz uma palestra no Simpósio Mundial de Treinadores em São Paulo, e aí me apresentaram um grupo de pais de Itaipava, né? De Itaipava, onde o Fininho falou, eles queriam que o Fininho fosse treinar esse, falou, pô, conversa com o Gringo. O Gringo é o cara para esse negócio. Aí eu acabei mudando da Bahia para Itaipava, onde eu montei uma equipe e aí onde surgiu a Tênis Root. Mas aí tem um fato curioso, que aqui nesse hotel Sheraton, eu vim dar uma palestra por daqui para fora, e onde veio o Rogério Melzi, que depois foi presidente da Estácio, e bancava jogadores de tênis, me propôs se eu queria montar uma equipe de tênis. Então a Tênis Root nasceu, na verdade, numa palestra minha aqui nesse hotel Sheraton. Tênis Root montei na minha casa em Itaipava, uma casa muito bonita, eu fiz mais 2 chalés atrás, tinha 2 quadras de tênis. E qual era a ideia? Tênis Root, a ideia era uma boutique de tênis, muito pequena, com no máximo 8 jogadores de altíssimo nível, no máximo com 16 anos, para eu poder trabalhar os últimos 2 anos de júnior e ver o que acontece. Ou universidade, ou casos atípicos. Por isso, Tênis Root. Root é uma rota do tênis. Rota, um caminho. Um caminho para os jogadores de tênis. E, em 2011 teve aquele momento, aquele episódio... Peraí, você vai emendando um assunto no outro, mas vamos lá. Que a cronologia... Não, está tudo muito bem engatilhado, né? Que é exatamente como eu te falei, a gente tem um tempo, né? Se fosse deixar aqui, a gente ia embora até amanhã. E a ideia é exatamente a gente fechar esse primeiro episódio com isso aí, porque eu acho que é um fato que, seguramente, independentemente do quanto foi marcante tudo que você viveu dentro de uma quadra, com as pessoas com quem você viveu, isso você estava na sua casa, dentro da Tênis Root, fundada por você, que era exatamente dentro da sua casa, mas acontece um fato, vamos lá, eu acho que agora isso é uma coisa que marcante, forte, mas que, enfim, faz parte da tua vida. Faz parte da vida, tem que ser contado. Hoje em dia é um episódio superado, né? Superado, mas foi obviamente, muito susto, muito desespero. Dia 11 de janeiro de 2011, teve uma enchente na região serrana, onde a gente tinha uma casa maravilhosa e tinha um rio que passava na frente. Na verdade, o que aconteceu, teve uma tromba d'água na cabeceira do Rio São Pedro, que sai em Teresópolis. Ele desce para Friburgo, Teresópolis, ele quebra as comportas da represa de água da cidade e descem bilhões de litros de água em minutos naquele rio que ele tinha 10 metros de largura, ele tinha para baixo do nível da rua 8 metros e ele tinha uma profundidade disso aqui, passava boiada nesse rio. E isso virou um mar... Você atravessava o rio caminhando, né? Com a água aqui. Isso virou um mar de 18 metros de altura por 300 metros de largura. Então nós perdemos nossa... Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu na história. Não, foi a pior tragédia. A probabilidade de acontecer de novo é muito pequena. Não se sabe, né, Silvio? Não se sabe, mas foi a pior tragédia natural da história do Brasil. Dito pelas pessoas na época, não sei. Graças a Deus nós perdemos tudo materialmente. Minha casa... Você estava dormindo? Não, na hora que começou um barulho embaixo da casa... Mas foi durante a noite? Foi a 1h da manhã. 1h da manhã. Você acorda, mas você eu acordo dormindo. Com um guarda me falando se eu não queria tirar os carros da garagem e levar para a parte mais alta do condomínio. E eu falei, será que sim? Que não levei um carro, o outro deixei. Na hora que eu vi o rio estava lá embaixo, falei, até encher aqui, só se acabar o mundo.
Quando eu desci de levar um carro, a água já estava no nível da rua e daqui a pouco começou a invadir a rua, invadir meu jardim, invadir minha casa. Teve um momento que eu peguei minha família, levei para o mezanino e eu comecei a olhar para baixo, já não tinha mais luz na casa e tinha 1,5 metro de água dentro de casa, tudo boiando, e eu tinha umas portas de vidro e eu estava muito desorientado. E eu não sabia se eu ficava dentro da casa, esperava, ou eu saía. Decidir, né? Vou sair para onde? E aí, bom, eu fiz uma oração naquele momento, e apareceu um rapaz que chama Mané Maluco. Minha mulher reencontrou ele agora em Itaipava, batendo nos vidros, dizendo: vambora, vocês vão morrer aí dentro. Aí chegou a minha Mané Maluco? Mané Maluco. De mané e de maluco Mané nada, Maluco, né? Ele era o coordenador de limpar o lixo do condomínio e lembrou das crianças, que a Sofia tinha na época 6 anos e o Gabriel tinha 6 meses. E eu tive que quebrar os vidros, passar meu filho, passar minha filha, passar minha mulher, sair e andar no escuro com água no pescoço durante uns 20 minutos sem saber para onde eu estava indo. Até você fica desorientado, né? Você desorientado, e quando eu fiz o caminho de volta, eu passei por arame farpado e eu passei a centímetros de piscinas dos vizinhos, que se eu pisasse, afundava e morreu todo mundo. Eu fiquei preso entre uma última casa e um campo de futebol e eu tive que derrubar uma grade como essa aqui, sozinho, com o Mané Maluco e meu filho no colo, para poder atravessar para um lugar mais alto. Bom, isso superado, no dia seguinte, a gente, óbvio, não dormiu, mas nos hospedaram numa casa no alto do condomínio. Quando clareou o dia, eu olhei para baixo e não achava a minha casa. Depois de 10, 12 horas, a água baixou e eu consegui ver o telhado da minha casa. Então foi mais um aprendizado, né, Silvio? Aprendizado para a vida, para a gente valorizar mais o que a gente tem. Eu falo que eu não perdi nada, porque eu mantive minha família intacta, minha profissão intacta e minha religião intacta. Então, para mim, é duro, mas é um recomeço. Da gente tem 2 vertentes. Ou a gente se põe no papel de vítima e não sai do lugar, ou arregaça as mangas e vamos de novo fazer de novo. Nesse meio tempo, a CBT me cede um lugar. Vai você. Calma, gringo. Seguinte, é exatamente aqui o nosso ponto de corte. Tá. A tragédia e a maneira como você reverte a tragédia, a maneira como você vira a página e joga o próximo ponto, que é a maneira como eu acho que a gente tem que fazer aqui dentro. Sim. É a maneira como o tênis ensina pra gente. Com certeza. Que o ponto que passou, a gente não consegue mudar. Mas o próximo ponto pode ser mudado dependendo da nossa atitude. Sim, senhor. Então, próximo episódio, a gente vai começar exatamente daqui, né, de como você consegue jogar o próximo ponto, revertendo tudo o que aconteceu de negativo, mas com saúde, com família e com o teu trabalho. Sim. Gringo, obrigado. Obrigado a você, Silvio. A gente teve essa história, essa lição do Gringo agora, desse primeiro episódio. A gente vai voltar semana que vem para continuar contando a história dele. Valeu, pessoal. Obrigado.